ao nosso espaço de debate da sexta-feira, que é um espaço que visa estimular o debate, partilhar informação, divulgar informação, termos troca de experiência, de conhecimento, de informação, para ajudar também os cidadãos a nível do nosso país a aprofundarem a sua consciência crítica nos vários temas ligados à vida social, econômica e política do país. Portanto, no dia de hoje, nós convidamos o senhor Pedro Branquima, ele que é responsável, assistente de projeto e responsável da área de finanças na APDCH. A APDCH é uma organização não governamental, uma associação já antiga, já tem uma longa caminhada. O senhor Branquima depois poderá falar e referir-se de alguma forma em relação ao histórico da sua organização. E a APDCH significa Aliança para a Promoção do Desenvolvimento da Comuna do Hoje Ainda. Quando conhecemos, estava apenas restrita a Hoje Ainda, mas hoje a APDCH tem intervenção em várias partes do país. E elencamos então para o tema de hoje o papel das organizações da sociedade civil no ciclo orçamental ao nível municipal. Aqui pretendemos trazer uma experiência que a PDCH está a ter no quadro de um projeto que está a desenvolver com o apoio da União Europeia, que é uma experiência na promoção de orçamentos inclusivos e transparentes, uma forma de reforçar a capacidade das organizações da sociedade civil para que tenha uma intervenção mais vibrante a nível do município, principalmente para alguns grupos mais vulneráveis, nomeadamente grupos de mulheres, para que a sua voz se faça sentir em termos das suas prioridades que sejam no futuro refletidas nos orçamentos dos municípios. Portanto, sem mais demora, então eu vou passar a palavra ao senhor Pedro Branquima, que vai ter por aí cerca de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação, e o tempo que restar será para o debate, perguntas e respostas ou eventuais contribuições. Então, passo a palavra ao senhor Branquima e muito obrigado por ter aceito então o nosso convite para partilhar essa sua experiência e a experiência da sua organização no dia de hoje. Passo a palavra. Obrigado, João Domingos, e boa tarde a todas as convidadas e os convidados. Eu sou Pedro Branquima, já fui apresentado. Vou fazer uma breve apresentação da APDCH. Para aqueles que não conhecem a APDCH, as suas atividades iniciam praticamente em 2003 como uma plataforma de organizações da sociedade civil no Hoje Ainda. A APDCH sempre se engajou na capacitação das organizações da sociedade civil e também parceiros das administrações, comissões de moradores, isto para dar o seu contributo no desenvolvimento local. Mas há aqui uma particularidade, é que, na verdade, a APDCH é uma plataforma de organizações, porque integra dentro da APDCH os membros como organizações e não individualidades. Por isso é que é uma aliança, uma plataforma. Depois das intervenções, a APDCH foi ganhando maturidade. Os processos também ditaram que a APDCH, em vez de parar só no Agenda, começou a estender as suas atividades a nível do município e da província de Luanda. Mas, muito brevemente, dizer que a APDCH agora está a intervir nas províncias de Luanda, Uíge e Zaire, fundamentalmente, no âmbito de uma plataforma, que é a Plataforma de Rede de Luta contra a Pobreza, criada em 2008. E então, enquanto coordenador, a sua função aqui é olhar para as várias redes e sub-redes que compõem a plataforma. Região Norte
e também, ao nível de Luanda, coordena a rede de luta contra a pobreza urbana. Então, olhando para as organizações, capacitar as organizações para se engajarem nas temáticas, e principalmente ligadas à governação local, descentralização, agora já se fala de autarquias, e olhando para esse processo das autarquias, a questão de participação na orçamentação e planeamento do desenvolvimento municipal é o foco principal. Então, desde 1 de dezembro de 2017 até hoje, este projeto que vou apresentar iniciou a 1 de dezembro de 2017 e terminou em maio de 2021. O objetivo deste projeto, como foi apresentado na introdução, é reforçar a capacidade das organizações, da sociedade civil e principalmente as redes de organizações que abordam os direitos sociais, direitos econômicos, sociais e culturais, a incorporar a abordagem de gestão de finanças públicas na sua ação de advocacia. E olhando um pouco mais também na promoção de grupos, como grupos de mulheres e de crianças, para que possam participar no ciclo orçamental e, de modo geral, nas políticas públicas. O projeto foi implementado nas províncias de Luanda, município de Kazenga, na província do Uíge, municípios do Uíge e Songo, e na província do Zaire, em Banzacom. Então, eu fiz uma pequena apresentação desse projeto. Vou basear a minha apresentação descrevendo o projeto, como já o fiz. Depois vou falar um pouco dos objetivos do projeto, seu foco temático, as atividades envolvidas, e trago aqui algumas referências de casos que nós achamos que, olhando para a própria abordagem de orçamentos participativos como um processo novo, nas áreas onde implementamos, e olhando também a disposição cívica das pessoas de se engajarem em processos que ainda é um pouco assim reduzido comparado com Luanda, e então, por um lado, olhar para esse processo participativo e um pouco agora o processo que surge, que é dos orçamentos do município, o orçamento municipal, tentar mostrar, abordar alguns desafios que nós entendemos, constatamos ao longo do projeto. E dali, vou esperar, eu prefiro, fiz essa pequena nota para me guiar, mas preciso ter uma interação, uma conversa, questionamentos, poder esclarecer algumas questões com base na nossa experiência e também contar e tentar explorar experiências dos outros para tentar perceber qual é a mais-valia daquilo que nós estamos a fazer e o que é que podemos colher como experiências de outros grupos também. Sei que estarão presentes outros a entrar no debate. Podemos usar como boas práticas também daquilo que estamos a fazer. Ok, então, o projeto Ação para o Orçamento Municipal mais Inclusivo e Democrático, isso foi implementado nessas províncias, e o principal objetivo do projeto é a advocacia para aumentar a dotação orçamental nos setores sociais, principalmente a educação, saúde e proteção social, e olhando também para os grupos mais vulneráveis, principalmente mulheres e crianças. Então, para poder se engajar nesse tipo de processos de advocacia para aumentar a dotação orçamental, um dos primeiros objetivos específicos do projeto foi de melhorar e promover os conhecimentos, as habilidades, competências
no seio das organizações da sociedade civil, membros de redes, principalmente, como disse antes, redes DESC, que abordam os direitos econômicos, sociais e culturais, para usarem o orçamento como ferramenta de trabalho. Isso quer dizer que o objetivo do projeto é criar, a nível de UIS e Zaire, fundamentalmente, e porque Luanda já temos um grupo que foi formado com o apoio de outros parceiros, que se engaja no processo de gestão de finanças públicas. A ideia é criar esses grupos, capacitá-los sobre essa abordagem de finanças públicas, para que, ao olharem para o orçamento e planos ou projetos a serem implementados, sejam capazes de identificar quais são os setores vulneráveis, principalmente aqueles que afetam mulheres e crianças e outros grupos vulneráveis, com base a essas evidências produzidas, através das análises feitas, promoverem um debate local para influenciar as decisões da administração. Um segundo objetivo é o de... Deixa-me ver. Aí o colega pode avançar a outra planilha. Ok. Então, ok. A forma como estruturei, eu prefiro olhar para o objetivo e seus indicadores e mostrar o que é que foi feito e o que é que foi alcançado, fundamentalmente. Não, vamos voltar um pouco para o objetivo 1. Colega, acho que a voz também não consegue ser bem audível aí. Está audível, está audível. Ok. Então, esse trabalho feito fundamentalmente no UIG e Zaire, ao nível do UIG e Zaire foram criados 2 grupos. Durante a fase de implementação do projeto, esses grupos, para além de serem capacitados nas várias abordagens, que eu vou falar um pouco mais adiante, se engajaram na recolha e análise de dados de políticas e o próprio orçamento. Já disse bem isso, para identificar os setores vulneráveis e aumento do orçamento. Com base nessas análises, os grupos conseguiram produzir documentos que foram submetidos às administrações municipais respectivas para discutir a questão do orçamento municipal e aquelas áreas identificadas que, sendo as principais áreas que afetam direitos de cidadãos, pessoas vulneráveis, deveriam merecer a maior atenção da administração. Então, também fez estudos a esses municípios e foi elaborado um relatório de análise do impacto do OGE, para além do relatório servir como base de reflexão sobre a cobertura financeira, as prioridades de investimentos para responder necessidades e direitos dos cidadãos, também mostrou o que é preciso fazer depois. Porque, na verdade, a questão de orçamentos, podemos avançar para o objetivo 2, questão de orçamentos nas áreas como municípios rurais, caso de províncias um pouco distantes como UIG e Zaire, essa questão do orçamento foi sempre tido como uma matéria exclusiva do governo central, e as pessoas nem se engajam. E ao levar essa abordagem, as pessoas começaram a se interrogar se valia a pena se engajar ou não. Mas o segundo objetivo, pensamos que, e dada mesmo a disposição cívica, porque nesses municípios, e mesmo aqui em Luanda, apesar de dificuldades
do dia a dia, mas o engajamento cívico de cidadãos, principalmente mulheres, é muito reduzido e muito poucas mulheres se engajam em processos de discussão de questões locais, e principalmente quando se fala em questões de orçamentos, é uma temática pouco dominada. Então, começamos a olhar pelas organizações e grupos de mulheres existentes. A primeira questão que procuramos como resultado alcançar nesse objetivo é de criar e revitalizar coordenações de mulheres para assegurar a coordenação e ação conjunta para uma maior voz e influência. Esses grupos que foram identificados beneficiaram de várias formações, as temáticas que vamos abordar um pouco mais abaixo. Procuramos consolidar as coordenações, criar e consolidar as coordenações, e também em alguns municípios, o Ixi, Zaire e o Songo, procuramos, ao nível dos bairros e algumas instituições como saúde, promover também algumas associações de mulheres para assegurar que, por via dessas associações, consigamos ter mais mulheres a participarem em processos de identificação de necessidades, de prioridades e também discutir orçamentos, principalmente naquelas questões específicas de mulheres. Depois de promovidas as associações e consolidadas ou criadas as coordenações municipais, procuramos também apoiar, capacitar essas organizações e apoiar iniciativas pilotadas por grupos de mulheres para implementarem os seus planos, que foram também apoiados a desenvolver, foram desenvolvidos planos, e também se engajar na educação e mobilização comunitária sobre a temática do orçamento e prioridades de investimento local que respondem direitos específicos de mulheres. Podemos avançar. Essas formações, com base nas formações, o resto também procuramos estabelecer ligações com instituições-chave, por exemplo, com associações de estudantes, as universidades, porque a abordagem de alguns temas também exige um conhecimento mais vasto, que grupos comunitários não têm conhecimento nem o domínio dos conceitos. Então, as ligações feitas permitiram também, para além de assegurar que as abordagens foram feitas com conhecimento, de uma forma científica também, mas também assegurar, por exemplo, a participação das autoridades locais, sabendo que alguns desses preletores locais merecem a confiança deles e a opinião deles também é mais credível do que um agente externo como membros da PDCH de fora. Os foco temático. Quais são os principais temas? Olhando para o processo de orçamento, a primeira questão que nos colocamos é fazer compreender o que é isso, o orçamento. Então, na questão de gestão de finanças públicas, foram oferecidas formações sobre os conceitos, o que é isso, finanças públicas, o que é isso, orçamento, principalmente o orçamento, as suas fases de elaboração do orçamento, as pessoas envolvidas, o ciclo do próprio orçamento, e olhamos também na necessidade de municiar os membros das organizações com as ferramentas e técnicas de análise de orçamento, fundamentalmente. Analisar o orçamento, onde encontrar o orçamento por setor. Se quisessem, por exemplo, analisar o orçamento de saúde ou educação, onde vão encontrar esse orçamento.
e olhar, quiserem buscar o orçamento do município, onde podem encontrar a informação disponível que lhes permita perceber quanto é a dotação orçamental de educação, por exemplo, e quais são os subsetores de educação que quiserem investigar. Olhamos também, porque para poder criar argumentos e discutir com as administrações, era importante também olhar para outros instrumentos e terem outras técnicas, como, por exemplo, técnicas de monitorização de políticas públicas. Então, olhamos para esses temas como temas importantes para municiar as organizações com capacidade e conhecimentos de poderem se engajar nesse processo, quais as técnicas de monitorização, o próprio processo de elaboração de políticas públicas, as fases, e não esquecendo que aqui também é ênfase o próprio orçamento como política pública. Depois de capacitados, olhamos na necessidade de recolher a informação sobre a implementação de programas locais, recolher informação sobre as principais necessidades e aspirações locais e também olhar para o orçamento para tentar perceber como é que o orçamento está a responder às necessidades dos cidadãos, como dissemos. Depois disso, com base a essa informação, procuramos fazer primeiro a advocacia para agregar mais membros e pessoas que podem apoiar esse processo de melhorar a orçamentação municipal, através de promoção de espaços de debates como mesas redondas, conferências, desde o nível municipal, provincial, nacional e regional, e até porque tivemos que realizar uma conferência, digamos, conferência nacional, mas com participação de delegados vindos de Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, que se juntaram conosco aqui em Luanda, para trocar também experiências como é que esse processo de orçamentos participativos, orçamento municipal, é abordado ao seu nível. Para o segundo objetivo, podemos avançar mais para mais embaixo. Para o segundo objetivo, que é apoiar grupos de mulheres a desenvolver uma abordagem de monitorização. Para além de estes grupos participarem das formações sobre gestão de finanças públicas, abordagem de gênero, monitorização de políticas públicas, particularmente olhamos para os grupos que existem, que conhecimentos é que têm desses processos, participação nos processos, e começamos para promover grupos de associações, aqueles que não existem, e aqueles que existem, mas não devidamente estruturados, começamos por olhar para a questão de associativismo, a questão de gestão de associações e grupos, e isso para eles permitir olhar também para esse terceiro setor. Porque, na verdade, há muita coisa mista ali. Organizações da sociedade civil, quando se engajam em processos, como, por exemplo, um processo de orçamento que era tido como algo de competência só do governo central, e deixa dizer que aqui, ao longo da implementação, vimos até membros das administrações municipais de setores, eles nunca se interessaram do orçamento, nunca perceberam o que é isso, o orçamento, as suas fases, quando inicia, o que é preciso para como se elabora o orçamento e esse processo todo. E, ao começar a abordar isso, fomos vistos como alguém que está a entrar numa lavra alheia, porque a questão do orçamento não é do cidadão. Então, também a questão de entender a intervenção das organizações da sociedade civil em alguns casos ainda não é bem perceptível. Então tivemos que introduzir isso com o objetivo de organizar os grupos
de mulheres, dar-lhes temas para que elas pudessem olhar para a sua condição, olhar para as suas necessidades e aspirações, olhar nos programas e projetos a serem implementados ao nível dos municípios e províncias e se questionarem como é que os nossos direitos estão a ser assegurados. Então, olhamos também a questão da necessidade das próprias associações de mulheres intervirem nas comunidades, através de igrejas e outros grupos de mulheres organizados a nível de comunidade, para conduzir um processo de mobilização e de educação sobre políticas públicas, orçamento. Também promovemos a articulação com as autoridades locais para mostrar as boas práticas do trabalho do grupo de mulheres. E criamos a esse nível aquilo que nós designávamos o Comitê de Acompanhamento e Monitoria Permanente. Então, com base em reuniões regulares, conseguimos envolver mais as próprias administrações e trazer ao debate a problemática dos orçamentos na perspectiva de gênero e a necessidade de abertura de espaço para que os próprios cidadãos pudessem se engajar nesse processo de orçamentação. Calhou bem, porque no momento de implementação desse projeto também foram publicados ou promovidos 2 decretos presidenciais relativamente ao orçamento do município e o orçamento participativo da administração municipal. Então, olhamos também para esse processo e procuramos preparar as organizações como se engajarem nesse espaço. O que foi feito Pedro, desculpa, eu vou só pedir ao senhor Carlos Moco, por favor, que desligue o seu som. O colega Luís pode tomar alguma precaução em relação a isso, por favor. Obrigado, pode continuar, sobre aqui. Ok. Então, olhamos para esse processo e procuramos também reforçar a capacidade dos grupos como se engajarem neste processo e, principalmente, porque o orçamento participativo traz uma componente que é de criação de comitês de gestão do orçamento municipal. A advocacia e preparação foi no sentido de como as organizações que participaram dessas formações e os membros das próprias administrações municipais puderem olhar para este processo como uma oportunidade para reforçar a capacidade de participação dos cidadãos, que sejam eles próprios a definirem as prioridades e também os orçamentos para as atividades a desenvolver face das prioridades definidas. Bom, acho que, sendo um processo novo, entendemos que o fato de os grupos serem criados conseguiram fazer análises de documentos com base a essas evidências, promoveram espaços de debates que influenciaram até as próprias administrações a se abrirem, para além do fato de que as próprias administrações identificaram seus técnicos ligados a áreas financeiras, áreas do GEP, ação social, para participarem das várias formações, dos vários exercícios promovidos. Também, no fim, no caso desses comitês, e este é digamos, caso de sucesso, primeiro é que nós vimos as próprias administrações preocupadas a convidarem elementos que participaram ativamente dessas formações promovidas para poderem fazer parte
desses grupos. A outra questão é o facto de as próprias administrações, depois de entenderem a mais-valia dessas abordagens, convidaram os técnicos ligados ao processo de implementação do projeto a auxiliarem as administrações, principalmente setores ou departamentos das próprias administrações, a lhes apoiarem na identificação de necessidades. Porque, de facto, existe ainda uma fragilidade mesmo ao nível dos municípios em relação ao processo de orçamentação. O processo não é antecedido, por exemplo, de recolha de necessidades para orientar a elaboração do orçamento. Aquilo, as administrações recebem os instrutivos, colocam. Por isso é que muitas das vezes encontramos orçamentos repetidos por anos. Mas o projeto conseguiu fazer com que as administrações olhassem para o processo como uma questão séria e principalmente introduzissem a componente de auscultação comunitária. Casos de sucesso. Primeiro é que algumas barreiras que impediam o debate sobre esse processo de orçamento foram rompidas. Fez com que o debate produzido e as análises de orçamentos e prioridades de investimento fizeram que alguns setores, vou falar, por exemplo, no caso da ação social do Zaire, que reagiu ao olhar que na sua área não havia dinheiro. Não havia dinheiro porque os homens lá da administração têm um vice-administrador da área financeira, não consultou os outros setores, porque provavelmente os instrutivos chegaram tarde e começaram a colocar, mas a partir daquele momento notamos que os distintos departamentos e setores já se engajam e até vão mesmo ao encontro do cidadão. Alguns desafios que nós entendemos um caso de sucesso que eu quero ressaltar aqui é que, na verdade, todo esse processo, primeiro é que devolveu a confiança às próprias administrações, a compreenderem que o orçamento envolve todos, principalmente os cidadãos, e que para elaborar o orçamento era primeiro importante fazer um diagnóstico do próprio município, quais são as principais necessidades, quais são as prioridades com base às necessidades dos cidadãos. E este ano, 2021, na província do Zaire, província do concretamente nos municípios do Songo, Uíge, Mucaba, Quiteche, o processo de auscultação dos cidadãos para a elaboração do orçamento, no âmbito do orçamento do município, está a ser assegurado pela APDCH, que está a apoiar a administração. A APDCH fez a auscultação dos cidadãos, e este é um projeto, uma ação que está a ser também coordenada com o IASED, Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, e para o município de Mbanza, Congo, segundo o relatório que recebemos também da própria administração, o orçamento desse ano, a proposta para o ano 2002 está assegurado, foi elaborado com base mesmo na consulta feita. Desafios. É que, na verdade, o processo de engajamento dos cidadãos, principalmente mulheres. Sim? Alguém quer questionar? Não, senhor. Não, senhor Bratima, pode concluir já. Vamos entrar na fase do debate. Alguém ligou o seu microfone e certamente está a fazer interferência.
Ok. Bom, existem muitos desafios de fato. A primeira questão é que o desenvolvimento desse projeto e as experiências de engajamento dos cidadãos na identificação das áreas vulneráveis que precisam as administrações aumentar o orçamento. E esse processo de auscultação para engajamento dos cidadãos definirem as prioridades e os orçamentos no âmbito do COSPO criou expectativas ao nível das administrações. Claro que sabemos mesmo a nível das administrações municipais ainda existe debilidades em termos de capacidade para conduzir processos e eles olham para a PDCH e principalmente os parceiros ao nível dos municípios como uma grande valia para lhes apoiar, né? Mas nós entendemos que, olhando para o ciclo de orçamento, o engajamento total das organizações da sociedade civil para melhorar o processo de orçamentação ainda não é possível, porque temos muita coisa, muito que aprender. Porque também, a esse nível, principalmente municípios das províncias do interior, engajamento de forma voluntária ainda não é bem desenvolvido. Primeiro é que, para muitos casos, mesmo aqui em Luanda, já temos, as pessoas têm aquilo que nós denominamos mentes monetarizadas. Mentes monetarizadas quer dizer que o mining está na mente. Tudo o que eles querem fazer ou pretendem fazer tem que ser pago. E olhando também a situação das condições de vida que as pessoas vivem, então se engajarem plenamente e, sobretudo, se olharmos também domínio de conceitos, domínio de técnicas de análise de orçamentos, para além da disponibilidade também da própria informação orçamental, não existe. Então, são grandes desafios que temos que ainda enfrentar. Porque, em muitos casos, nós conseguimos rastrear propostas ou dotações, previsão de dotações orçamentais. Mas, no fim e ao cabo, também acabamos não ter informação sobre o que é que efetivamente foi alocado no município e como é que foi gasto. Então, este também é um outro desafio, porque as pessoas podem se engajar na identificação das necessidades de orçamento, darem propostas de orçamento, mas, no fim, acabarão não ter informação precisa daquilo que eles contribuíram, quanto lhe foi recebido e como é que foi gasto. Então, é uma capacidade que precisa ser muito mais reforçada. Agora, olhando para a questão do orçamento do município, orçamentos participativos, na verdade foram criados os comitês de gestão e onde estão também, onde foram convidados alguns membros que participaram do projeto que implementamos. Mas ainda consideramos que as metodologias de participação e aprovação destes projetos, mesmo de elaboração de projetos, as pessoas envolvidas, esta metodologia ainda não oferece condições nem garantias de sustentar que um processo possa ter impacto positivo nos cidadãos. Para além de que muitos desses membros no domínio destes processos ainda não têm, formas, espaços de como os cidadãos devem participar ainda não têm, mas a primeira experiência que podemos ressaltar é esta do engajamento da PDCH na consulta comunitária sobre prioridades e também na promoção de espaços, porque em Banza, como já foram promovidos 2 fóruns, onde o primeiro fórum foi de apresentar as principais prioridades definidas pelos cidadãos nos bairros e comunas onde o processo de auscultação foi levado a cabo. E muito recentemente, antes de ontem, foi promovido o fórum de apresentação
das principais linhas e áreas de orçamentação. Mas como podemos também entender, um processo que se limita, por exemplo, à sede municipal, não é bastante abrangente. Isso também é uma outra dificuldade. Então, o resto, sei que existem colegas que podem ter muito mais experiência ou questionamentos que eu não toquei. Estamos aqui para partilhar experiências e dizer que, apesar de eu ter o documento que eu formulei, a minha apresentação não seguiu taxativamente a lógica do roteiro que eu estabeleci, mas fui buscando um pouco, misturando, apresentando os objetivos, apresentando os principais resultados alcançados e os grandes desafios que temos agora. Muito obrigado e espero questionamentos. Ok. Muito obrigado, Sr. Branquima. De facto, uma apresentação muito interessante. O Orçamento Geral do Estado, enquanto um principal instrumento da política econômica e financeira do Estado angolano, deve interessar a todos nós. Devia e deve interessar. Mas, obviamente, pela experiência que reportou aqui, ainda existem grandes desafios. E esses desafios me parece que existem tanto nas zonas urbanas como rurais, nos cidadãos com pouca informação, mas também para os cidadãos que têm muita informação. Se eu pretender desafiar, por exemplo, mesmo aqui no nosso debate, quem tem tido acesso, por exemplo, ao orçamento, quem já foi à página, por exemplo, do Ministério das Finanças, a ir ver o orçamento que lá está e o que é que está cabimentado, se calhar posso mesmo arriscar que vamos ter muito poucas pessoas a confirmarem isso. Portanto, há alguma razão do porquê que muitos cidadãos não têm interesse nessa temática do orçamento. Então, eu vou passar agora. Há uma intervenção, há uma interferência aí, não sei de quem é. Senhor Luís, por favor, pode verificar isto? Há um participante que está constantemente a perturbar aqui o silêncio. Ok, muito obrigado. Portanto, dizia que vou passar então agora ao nosso espaço de debate e passarei a ler algumas intervenções que estão aqui no chat e também darei a palavra àqueles que estiverem interessados. Podem colocar a mão levantada, aqui tem podem fazê-lo, mas também podem, aqueles que tiverem dificuldade em falar, podem colocar sempre as suas questões no chat. Eu tenho aqui o Sr. Kinanga Simão a perguntar uma primeira pergunta muito introdutória, porque, com a relevância e o papel que a PDCH tem, e levando esses projetos às comunidades, porque é que não implementa projetos noutras localidades e apenas no Luís, Zaire e Luanda? Essa é uma primeira questão. E uma outra questão vem da minha parte também, só para provocar a reflexão. O Sr. Branquima falou na identificação, no exercício que se faz, identificar setores que são mais vulneráveis, foram identificados pelas organizações da sociedade civil. Aqui a ideia é tentar perceber quais são os setores mais vulneráveis identificados e qual é a diferença entre as zonas rurais e urbanas. O que é que mais sobressai em termos de setores que são mais vulneráveis para as comunidades? Ok? Vou então passar a palavra a mais 2, 3 pessoas, essa primeira bateria de questões, e depois podemos passar a palavra ao Sr. Pedro Branquima. Então, nesta ordem, passo a palavra ao Sr. João Zambi, de seguida ao Sr. Pedro Benjamin e, por último, a Sra. Loida Augusto, nessa primeira bateria de questões. Tem a palavra o Sr. João Zambi. Muito obrigado pela palavra, Dr. João Domingos. Desde já parabenizar a bela explanação que o Dr. Branquima teve. Aprendemos muito. Dizer que
com relação a esse orçamento participativo, muito de nós, infelizmente, tem havido aquela vontade da gente querer estar em contato com o orçamento geral, mas, infelizmente, muitas das nossas instituições não têm assim o fazer, não têm feito isto, que de uma ou outra forma também corta aquilo que é a intenção dos moradores. Mas trago aqui consigo, de acordo com aquilo que foram as perguntas, são duas questões que de uma ou outra forma também podem salvaguardar, podem ajudar a compreender. É saber, né, com relação a esse papel das ONGs no orçamento, qual é o impacto que eles têm verificado com relação à vida do cidadão? Porque sabemos nós que tudo quanto a gente faz reflete sem sombra de dúvida naquilo que é a vida do município, a vida do cidadão. Então, gostaria de saber, assim, de forma explícita, com relação a este aspecto. E, por outra, também... Sim. Permitam? Por favor. Sim. Sim. E também, por outra, era saber, diante deste impacto que essa ONG tem, por que não alargar também em outras demais províncias, uma vez que ela tem um papel preponderante, porque ele consegue entrar, né, até muitas das vezes faz trabalho que o Estado às vezes fica meio distraído. Então, como sugestão, sou da opinião que procurasse alargar a algumas demais províncias para que também alguns municípios, felizmente, conseguem ter sua informação por intermédio dessa ONG e não pelo Estado. Tenho dito, muito obrigado. Ok, senhor João Sando, obrigado pela sua participação. Senhor Pedro Benjamin. Obrigado pela palavra. Eu sou Pedro Benjamin, conforme disseram, província do Zaire, município de Mbanza, Congo. Acompanhei atentamente o doutor, e a minha pergunta é a seguinte: quais as prioridades que os municípios de Mbanza, Congo definiram acerca do orçamento participativo? Ok. É só isso, obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra à senhora Lloyd. Primeiro gostaria de elogiar os esforços que têm sido levados a cabo para a inclusão das mulheres. Porém, reconheço que o processo de inclusão das mulheres no orçamento não é unilateral, não depende simplesmente da PDCH. Então, gostaria de saber o que é que as mulheres, nesse caso, poderiam fazer, além de terem a oportunidade, que contribuíssem para que realmente a inclusão fosse algo real. Ok, muito obrigado. Vou aproveitar essa deixa, senhor Branquima, para colocar uma questão que está aqui no chat da senhora Albertina de Souza, que fala a partir de Luanda, escreve a partir de Luanda. Quanto à inserção de mulheres neste processo de desenvolvimento das comunidades, será que há critérios de participação quanto ao grau acadêmico, a nível social? Será que há divisões das atuações? Propriamente ela quer saber em termos de participação da mulher, não é? Se há algum critério de participação, se depende do grau acadêmico, do nível social ou de outros critérios. Portanto, vou passar então a palavra ao senhor Branquima e depois eu vou abrir uma outra bateria de questões. Senhor Pedro, por favor. Ok, obrigado. Na verdade, são questões que vêm a calhar, muito pertinentes. Não tive o cuidado de anotar quase todos os nomes, mas a primeira questão, e é a mesma partilhada também, o senhor João Zambi, em relação por que a PDCH não intervém em outras províncias ou alargar o seu raio de ação. Bom, aqui uma questão. Aqui, na verdade, o que eu posso dizer é que, se tentarmos perceber o nível de intervenção das organizações e a sua capacidade, primeiro é que as organizações vivem de projetos, para além de que a capacidade das organizações da sociedade civil, em termos humanos e financeiros, não é possível estar implantada em todo o país. Mas, no caso concreto, a estratégia de APDCH é de
parcerias estratégicas. Na verdade, na introdução eu disse que a PDCA é uma plataforma de organizações e está a coordenar redes. A nível do Luanda, a PDCH coordena a rede urbana de luta contra a pobreza urbana. Estão várias organizações e sub-redes, redes municipais. O trabalho da PDCA é olhar para as questões, as temáticas que vão surgindo, procurar, no possível, captar alguns fundos e alocar competências às organizações que estão nesses municípios de intervenção. E muitas delas também são organizações de nível de âmbito nacional, que intervêm também em outros municípios ou províncias. Logo, o conhecimento que a PDCA passa, como a PDCA não pode trabalhar diretamente com os cidadãos, através das organizações, quer por via das formações oferecidas pela APDCA, quer por via de formações também obtidas por outras fontes institucionais, porque existem várias organizações que estão agora a abordar essa questão de orçamentos públicos. O importante é que cidadãos e organizações da sociedade civil entendam, se engajem nesse processo, orçamento e outros processos, e com base em isso, significa que o trabalho da PDCH não se limitará sempre a UIG e Zaire. Está em Luanda temos o GOSCOP, eu falei do GOSCOP, e dentro do GOSCOP estão muitas organizações. Essas organizações também seguramente estão a fazer um trabalho belíssimo, mas provavelmente esse trabalho ainda não foi apropriado pelas organizações onde estão a intervir, ou as pessoas ainda não deram muita importância, ou não deram ainda coisa. O João Domingos colocou uma questão, olhar para essa questão de orçamentos. A ideia é tentar ver qual a diferença. Eu perguntava os setores vulneráveis que mais foram identificados, né, pelas organizações da sociedade civil. Exatamente. E tentar ver essa diferença entre a zona rural e urbana, né? Mesmo em termos de interesse de participação, obviamente devemos ter mais ou menos algum entendimento, mas queremos saber um pouco a realidade do projeto, em termos de interesse, de participação dos cidadãos ou das organizações nessas duas zonas, rurais e urbanas. E quais são os desafios? Ok. Não, os setores. Quase nas 3 províncias, a prioridade foi para a educação e a saúde, com particularidade do Zaire, que introduziu a agricultura e proteção social. Bom, como a abordagem era olhar para os programas de investimento e os orçamentos, e também com base nas análises feitas das principais necessidades. Claro que a educação para eles e a saúde foi mesmo prioritário. Agora, fazendo uma avaliação de nível de participação, bom, deixa dizer que é aquilo que eu disse, que o grande desafio que temos agora, primeiro é a questão de mobilização. No fato de saúde, ao nível do IGE, e principalmente em áreas rurais, nas aldeias, vou fazer referência, por exemplo, o município do Songo, para eles a saúde foi mais prioritário e que movimentou muito mais pessoas. E mesmo o engajamento da própria administração e os técnicos de saúde. Porque, na verdade, nesses níveis, a esse nível de municípios, primeiro é que se não existem as unidades ou estruturas de saúde, que estão muito mais nas sedes dos municípios, e nas sedes dos municípios onde existem, se não existem enfermeiros, não existem remédios. Quer dizer, e as pessoas têm que percorrer distância. O facto
e eles perceberem que, na verdade, eles conseguem olhar, aproveitar os espaços como os fóruns que foram promovidos, eles conseguem falar por si o que é que eles precisam. Isso mobilizou, mas primeiro é que também são fóruns limitativos, né? Não é possível albergar todos, e principalmente na última fase em que calhamos na fase da pandemia, com as restrições de participação. O que foi possível introduzir é debates em grupos focais. Chega-se numa aldeia, chama-se as pessoas disponíveis que não foram à lavra, porque também o potencial dos técnicos que conduziram os processos saíam sempre na sede do município sede, que é o IS, onde temos o centro do corpo. Então, o interesse existe, interesse de participação. Eu acho que se olharmos os processos que promovemos em Luanda e aqueles que promovemos ao nível dos municípios do Uíge, Songo e Umbanza, Congo, ali o interesse é mais do que em Luanda, interesse de participar. Aí as pessoas estão bem mobilizadas aqui. Primeiro é que nunca tiveram essa oportunidade de interagir com as administrações. Agora que as administrações se abriram, viram que essas abordagens são válidas no seu contexto, eu acho que a experiência que temos na base desse projeto, o IS e Zaire movimentaram mais pessoas de interesse do que Luanda. Agora, tem qual é o impacto da vida? Essa questão do senhor João Zambi, a segunda já respondi. Impacto na vida do cidadão, desses processos. Bom, estamos a falar de um projeto. E é um processo inicial, apesar que em outros processos o engajamento do cidadão é aquilo, é a luta que temos. É o grande desafio fazer que o cidadão compreenda que ele deve se envolver nas questões que lhe interessam. Aliás, na introdução dessa interação, o João Domingos falou, por exemplo, de desafiar mesmo os participantes em tentar perceber quem se interessa do orçamento. Da mesma forma que as pessoas nunca se interessaram por orçamento. Algumas porque pensam que falar de orçamento e das políticas públicas, este é um processo exclusivo dos governos centrais, caso do governo central de Angola, dos governos provinciais e das administrações municipais. E dos políticos. E dos políticos, exatamente. Aliás, só o próprio termo políticas públicas gera confusão a certos níveis. Porque basta falar política pública, as pessoas já estão a interpretar que você é de um partido político. E eu sei que os colegas envolvidos, os operadores municipais, tiveram muitas dificuldades. Houveram momentos em que a população, o SOBA aparecia e dizia que não, se vocês não me apresentarem uma credencial nova, porque o processo era, naquelas aldeias e bairros em que o processo era inicial, os operadores municipais recorriam à administração de solicitarem uma credencial. Porque é facto lá. Esta é a realidade local. Tu não apresentas um documento de administração, não tens acesso a falar com ninguém. Então, o cidadão não pode ouvir, não pode estar lá. Exatamente. Esses processos são sempre difíceis e ali é muito difícil num projeto falar de impacto desse processo, porque é um processo inicial. Mas há uma coisa importante, que o facto das próprias administrações reconhecerem que, na verdade, o orçamento tem sido feito não de forma desejável, introduzirem a componente onde for possível e auscultar e levarem em conta as necessidades, a voz do cidadão. Isso poderá trazer benefícios para o próprio cidadão. Para além de que nós temos casos, no Songo, por exemplo, foi construído um pique
um centro infantil. Por quê? Porque as análises do orçamento de 2018 e 2019 mostravam que a província do Uís, e principalmente o município do Uís e Songo, não tinham dinheiro para a primeira infância. E mesmo na educação, a prioridade era para o ensino segundo ciclo. E então, olhando para direitos, olhando também para o próprio conceito de pobreza que se foi desenvolvendo, e aquilo que se diz sempre que, enquanto as pessoas não forem devidamente educadas e terem saúde, estaremos a perpetuar o nível de pobreza. As populações se engajaram, pediram apoio para construírem um centro onde seus filhos pudessem ter uma formação inicial a partir dos 2 anos. Então, o impacto aqui que estamos a falar é de consciência. As pessoas começam a tomar consciência de se engajarem para eles próprios serem também parte da solução. Isso que é importante para nós, quando olhamos para isso. Bom, Sr. Branquima, vou ter que cortar para poder dar a palavra a outras pessoas. Agradeço o esclarecimento e dizer que, bom, se nós não nos interessamos de facto com o orçamento e não queremos saber onde é que vai o dinheiro, que é de todos nós, na verdade, das nossas contribuições e de outras fontes, dificilmente vamos ter no futuro os serviços que nós estamos a reclamar. Portanto, tudo o que é definido em termos de políticas públicas, educação, saúde e todos os setores passam pelo orçamento, mas precisamos saber como é que está a ser gasto também, não é? E isso pode aumentar de alguma forma a transparência e os serviços nos serem fornecidos com maior eficácia, maior eficiência e maior efetividade. Eu até algumas vezes com o Sr. Branquima já andamos a brincar um bocado uns orçamentos aqui mesmo em Luanda, não vou dizer aqui qual é o município, já foi há uns 2 ou 3 anos, o Sr. Branquima se deve lembrar, que por 2 vezes aparece no mesmo orçamento a mesma escola. Quer dizer, a mesma escola está orçamentada 2, 3 vezes. Quer dizer, é algo muito... muito difícil, mas se nós não acompanharmos isso, não estarmos aí, nós vamos ver que os dinheiros sempre ou vão ser desviados ou vão ser canalizados em sítios que não deviam ser canalizados e nós não vamos ver os nossos anseios e as nossas necessidades a serem satisfeitas. Portanto, o orçamento é de tamanha importância para todos nós. Dito isto, vou passar a palavra à senhora Esperança Quizolo, depois ao senhor Mengi Pedro. Eu não consigo descrever quem é a outra pessoa, tem aí escrito Microsoft Teams, acredito que não é o nome dele, então vou num primeiro momento passar a palavra a essas 2 pessoas e a senhora Joana Amaro. Portanto, nesta ordem, primeiro a senhora Esperança, depois o senhor Mengi e a senhora Joana Amaro. Por favor. Passo ao senhor Mengi Pedro. Sim, muito obrigado e muito boa tarde. Mengi Preto, isto, não é? Isso. Sim, preto valorizado. Ok, por favor. Ok, eu falo a partir da província de Zai, município de Mbanza, Congo. Sou o supervisor provincial do projeto que está sendo implementado pela PDCH. Tanto o projeto do orçamento e o projeto construindo capacidades de liderança juvenis. Não vou ser muito longo, porque a maior parte de toda a testemunha do trabalho que a organização vai fazendo, o Carlos já foi adiantado pelo senhor Pedro Branquima, apesar de ainda termos muitos desafios por frente. É só para dizermos que o processo do orçamento, concretamente na província do Zaire, já não é uma coisa de bicho-cabeça conforme, de 7 bichos de 7 cabeças conforme era visto, porque é mesmo cá nesta província onde responsáveis máximos tiveram a coragem de nos dizer: olha, nós pensávamos que o orçamento era coisa de deputados, mas hoje em dia saíram despiram-se desse pensamento e agora estão cada vez mais inclusivos. É só para dizer que tivemos um caso de sucesso há pouco tempo, a escrutação que nós realizamos a nível de toda a província do Zaire. Essas escrutações, alguns municípios, vou falar concretamente de Mbanza Congo,
pegaram a escutação da PDCH, o relatório que nós lhes fornecemos, validaram esse relatório e passou a ser como um orçamento de 2022. A proposta, por quê? Nos sentimos honrados, porque se esta proposta for aceita e for orçamentada, em 2022 teremos um orçamento que reflete com as realidades do município. Logo, nos dá a entender que as nossas administrações a nível da província vão entendendo o que isso é o orçamento. É porque também não é só Mbanza-Kongo, o município do Coimba também é um dos municípios que já vem nos solicitando, já fizemos uma apresentação lá do orçamento e ainda estão a solicitar para ver se vamos dar mais técnicos de lá as mesmas informações. E no que concerne o colega de Mbanza-Kongo, que perguntou quais são as prioridades que foram validadas, eu vou pedir ao colega, as prioridades são muitas que foram validadas, nós temos os relatórios, cada nosso escritor. Se for o caso, o colega pode passar para o nosso escritor, nós vamos poder dar o orçamento que foi validado pela administração municipal. E a outra coisa para dizer que a administração municipal praticamente vê agora a PDCH como uma gigante, porque concretamente se falarmos de ONG, no município de Mbanza-Kongo, todo mundo vai apontar a PDCH porque tem ações no terreno. E porque até tudo que agora acontece da administração, a administração confia sempre agora a PDCH para reunir as pessoas e apresentar um determinado programa. Senhor, vou passar a palavra à senhora Joana Amaro. Muito boa tarde. Boa tarde. Sou a Joana Amaro, falo da província de Luanda. Eu queria simplesmente fazer uma análise crítica. Penso que um tema que estava a ser feito em relação à integração das mulheres no processo orçamental, algo que gostaria muito de diferenciar, principalmente para as mulheres, é que quando fala-se que as mulheres fazem parte de grupos mais vulneráveis, não quer dizer que as mulheres são vítimas, ou seja, que as mulheres têm que ficar sentadas à espera de serem integradas. O processo de integração de mulheres tem que ser feito por nós. Eu penso que muitas das vezes Ok, bom, penso que perdemos a Joana. A Joana colocou o seu som no mudo. Senhora Joana, se pretender falar, tem que tirar do mudo. Ok, por favor, pode prosseguir. Em relação a isso, eu dizia que, por exemplo, o Plano Nacional de Política para as Mulheres não visa só trazer benefício para as mulheres, mas para toda a sociedade. Eu penso que é um conceito que as mulheres não têm conhecimento das políticas que estão a ser feitas, ou as obras que estão a ser feitas em relação à integração de mulheres. Por isso é que sentem-se, de certa forma, Bom, parece que temos alguma dificuldade com a senhora Joana, mas ela pode ainda escrever no chat, caso queira passar então a sua mensagem. Senhor Nelson Paulo, por favor. Muito obrigado. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, conseguimos, sim. Eu estou a falar a partir de um bairro desestruturado de Luanda. E ouvir isso a partir deste bairro me dá esperança. Olha, parece que o Nelson desapareceu. O bairro não deve estar bom aí. Não está ok, parece que aqui é o erro do aparelho. Ok, Nelson, por favor. Não tem nada a ver com o bairro. Pode prosseguir. Mas eu gostava de colocar uma questão muito objetiva ao Sr. Branquima, que eu também me sinto obrigado a fazer, né? Primeiro, é ver como é que nós mantemos essa conquista. E aqui a felicitação à DW e à PDCH por conseguirem mobilizar pessoas para estarmos aqui no espaço digital. Como é que nós mantemos isso, né? Como é que nós aceitamos o desafio de continuar a fazer essa concertação social no espaço digital? Né? E em torno do orçamento, mas também de outros aspectos muito concretos
que interferem nas nossas vidas e não se alteram há mais de 30 anos. O outro elemento também objetivo, gostava de questionar o senhor Branquima, é como é que nós melhoramos a nossa relação para engajar mais pessoas, não só agora no espaço digital. Eu aqui estou a falar, este encontro tem quase 50 pessoas a acompanharem, mas como é que nós fazemos também nos espaços físicos, melhorando a nossa relação, nós que estamos nisso há quase 5 anos, no processo de tentar engajar mais atores. Portanto, eu coloco essas duas questões nessa perspectiva de não ver a questão terminada em termos de reflexão, mas continuarmos a fazer no sentido de passarmos para as ações. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então vou passar a palavra ao senhor... Bom, tem aí um senhor, não quero excluí-lo, o senhor Microsoft Teams, eu não consigo, não tem nome. Se puder apresentar-se, eu passo a palavra a si. Senão vou ter que passar a palavra a outro participante, o senhor Leonardo Samunga. Posso falar, João? Por favor. Boa tarde, Branquima, boa tarde os colegas que estão nessa altura conosco neste debate, muito interessante, e dar os parabéns ao Branquima pelo trabalho que vem fazendo nessa perspectiva. Eu tive contato com este projeto no IGE e em Mbanza Congo. De facto, vimos aí dinâmicas interessantes, né? A minha pergunta é perceber até que ponto, bom, as pessoas normalmente têm aquilo que é prioritário e até que ponto não se frustram quando veem essas prioridades não sendo implementadas, né? O engajamento prevalece, sobretudo aí o jovem preto que está em Mbanza Congo, as expectativas das pessoas prevalecem, eles continuam dinâmicos, ou quando vêm as suas expectativas goradas, ficam desengajadas, né? Eu queria perceber se isso alterou alguma coisa ou continua, porque eu sei que há uma lista de prioridades que as pessoas elencam, mas depois, na efetivação, as coisas depois parece que não são como deveriam. Para começar, era isso. Obrigado. Ok. Bom, por último, vou dar a palavra ao senhor Paulo Sebastião. Sim, boa tarde. Alô, senhor Branquima? O fone está desligado. Consegue me ouvir? Okay. Agora já consegue me ouvir? Sim, eu consigo. Passo a palavra assim, ficamos sem a comunicação com participantes, então pode dar uma pincelada aí e as questões que foram colocadas. Bom, eu tenho outras questões aqui no Facebook, né? Mas pronto, vou passar ainda a palavra assim para eventualmente fazer algum comentário às questões que foram colocadas aí. Ok. Bom, obrigado. Na verdade, alguns foram comentários. Há uma colega participante de Viana que quis fazer um comentário em relação à inclusão de mulheres, não sei mais. Bom, vamos lá ver. Na verdade, algumas questões que ultrapassam a dimensão do projeto implementado, porque estamos nessas dinâmicas há muito tempo e essa questão de engajamento, inclusão de mulheres não é de agora, mas temos que continuar a refletir porque não existem soluções únicas, e cada contexto é contexto, e o importante é cada um colocar a agenda de inclusão e de participação das mulheres, sobretudo. E assim vamos encontrando como lidar com essa temática. Em relação ao Nelson Paulo, a questão é como assegurar, manter esta conquista. Primeiro é esta conquista de interação por via digital, né? Bom, eu acho que como assegurar essa conquista? É manter espaços como estes, a disponibilidade de participarmos, ir buscar sempre os temas, cada um aquilo que faz tem importância. E em relação aos espaços físicos, bom, acho que vamos continuar a refletir sobre isso. Já temos espaços criados que envolveram muitas pessoas antes. Alguns desses espaços parece que perderam interesse
Não sabemos o que é, mas é importante, se calhar, começarmos a fazer análises de quais os passos que pilotamos, sustentamos, como é que esses passos estão a ser sustentados para as pessoas participarem. E isso eu posso levar até a questão que o Samunga coloca, como é que as pessoas se sentem quando as suas expectativas não são satisfeitas. Bom, na verdade, estamos a falar de um processo novo, orçamento, mas as dificuldades são antigas. Já experimentamos vários passos onde nós também participamos, né? Como, por exemplo, os conselhos de auscultação e concertação social. A diferença é que os conselhos não eram espaços deliberativos, o administrador podia ou não levar em conta as sugestões das pessoas que participam. Bom, nesse caso de orçamento, foi uma mera coincidência em que, enquanto as pessoas agora estão mais viradas no interesse de monitorar a intervenção pública, e uma das políticas a monitorar é a política de orçamentos, por exemplo, a gestão de finanças públicas, como é que o orçamento, como é que o dinheiro é gerido, e aí se coloca até contratações, se não há arranjos, os preços praticados, os procedimentos de justificação, de aquisição e justificação e tudo mais. É um processo novo, com o facto de que o decreto foi lançado, que os munícipes podem participar, mas veja que na minha apresentação eu destinei algo ligado às metodologias. Também as metodologias que vamos precisar de melhorar. Mas o importante aqui é as pessoas começarem a se interessar. Agora, não sabemos. No caso de experiência de Mbanza, com o orçamento feito é para 2022, vamos esperar se é este mesmo orçamento que vai ser submetido, ou se Luanda vai mesmo aprovar esse orçamento, e como é que as pessoas vão encarar se as suas expectativas foram satisfeitas ou não. Mas a verdade é que, quando as pessoas participam e sentem que as suas necessidades ou as suas contribuições não estão a ser tidas em conta, acabam por se desmotivar. E este um desafio também para nós, organizações da sociedade civil, trabalharmos de formas que algumas expectativas comecem a ser, digamos, consideradas e garantir que os cidadãos não se motivem tão facilmente. O senhor Paulo Sebastião, não concluiu. Então, eu acho que alguns colegas também podem fazer comentários. Estou a ver aqui no chat, gostaria de saber qual é a estratégia que a PDC adotou para a expansão da mesma em outras. Penso que essa questão já foi ultrapassada, Sr. Branquima. Só para não repetirmos, penso que essa questão o Sr. Branquima já tocou de alguma forma. Mas, Sr. Branquima, tem havido algum interesse de estudantes universitários que estão a frequentar, né? Estudantes que estão a frequentar a universidade em participarem desses processos de forma voluntária? Ou vocês também têm ido à academia para ter esse feedback, esse apoio de estudantes, por exemplo, áreas como a economia e outras áreas afins, podiam dar um aporte para as nossas comunidades e para compreender de alguma forma o orçamento? Exatamente. Ao nível da província do Zaire, fundamentalmente, a intervenção olhou para as associações de estudantes que existem. E mesmo também algumas pessoas, professores ou docentes universitários que foram participando, o interesse participaram, deram opiniões. A questão agora é fazer com que pessoas como estudantes universitários da área de economia, de gestão, não sei mais o quê, passem a integrar, de facto, esses grupos e olhar para as fases do próprio processo orçamental para anteciparem, fazer aquilo que devem fazer. Mas até ao nível do projeto, a participação
da Associação de Estudantes Universitários do ICED, do IGE, e da extensão do 11 de novembro no Zaire, foi uma mais-valia. Mais-valia, quer no processo de análises para aprendizagem sobre técnicas de análise de processos, de orçamentos, e isso vai permitir e garantir que, ao nível local, haja capital social para se engajar nesse processo, porque é outras questões como analisar conteúdos de políticas não fomos, e esse novo projeto traz também essa mesma componente. Não somos porque a primeira questão, mesmo ao nível das administrações, essa informação também, não sei agora, mas nós tivemos dificuldade de encontrar, por exemplo, um programa setorial. Vamos falar, por exemplo, fala-se do programa de combate à pobreza e qualquer coisa de programa municipal de intervenção de combate à pobreza, não é o PIN. As próprias administrações não têm. Então, muitas informações fomos nós a dar. E olhando também a questão de engajamento dos estudantes é a mesma coisa. Mas participaram das formações, exercitaram, e isso vai garantir que futuramente esse processo possa ser consolidado. Quer dizer, Sr. Branquima, ao nível ainda é que estamos num estágio em que as pessoas, por um lado, não conhecem mesmo sobre o orçamento, não têm acesso ao orçamento. Este é um estágio que ainda podemos considerar que estamos aí. Exatamente, exato. Ok. Eu disse que, se calhar, nos próximos debates, a DW pode trazer algum especialista para desfazer um bocado o orçamento geral do Estado, as coisas mais essenciais, e tentar esclarecer a sua importância, como funciona, e isto se calhar vai ser importante, porque eu acredito que muita gente não sabe nem sequer o que é que está orçamentado para a educação, para a saúde, nem no país, nem no seu município, nem no seu bairro. Portanto, se calhar seria interessante ter essas informações, mas para aqueles que estão aqui e têm acesso, por exemplo, à internet, se forem ao site do Ministério das Finanças, podem encontrar esta informação. É um pouco mais difícil para aquelas pessoas que não têm acesso, mas podemos sempre, nós próprios que temos acesso, passar informação a outra pessoa que não tem. Por exemplo, em casa, no bairro, podemos partilhar a informação. Portanto, acredito que nem tudo de forma detalhada está aí no site do Ministério das Finanças, como, por exemplo, mais a nível aqui local, como os orçamentos são executados, essa informação não tem, mas pelo menos começarmos a ter a informação básica já é algo importante, também para que nas nossas intervenções a nível dos nossos municípios, dos nossos debates, consigamos interpelar os gestores públicos, porque eles têm a obrigação de quer nos prestarem contas sobre o que é que estão a fazer e como estão a fazer, mas também de partilhar informação. Um bom passo que estamos a tomar. Bom, não temos muito mais tempo, vou passar rapidamente a palavra, 1 minuto só, ao Sr. Paulo, que perdeu a rede e não conseguiu falar, se ainda estiver aí, para terminar o seu raciocínio. Paulo Sebastião, se não tiver, eu vou passar a palavra final ao Sr. Branquima para fecharmos. 1 minuto, Sr. Paulo. Obrigado, Sr. João, obrigado. 2 minutos. Exato, conseguimos. Pois bem, eu começaria por introduzir dizendo que o orçamento participativo é um mecanismo governamental de democracia participativa. Eu disse que perdemos o Sr. Paulo outra vez. Nesses 2 minutos que faltam, vou então passar a palavra ao Sr. Pedro Branquima para fazer as considerações finais. Sr. Pedro, por favor. Bom, ok, obrigado. Infelizmente, São Paulo não conseguiu. Bom, mas olha, podíamos aconselhar, podíamos aconselhar o São Paulo a escrever, podia escrever aqui no chat, o São Paulo, a pergunta dele ou a questão dele. Ok. Conseguem me ouvir? Sr. Paulo, já não poderei passar a palavra mesmo, infelizmente. Pode escrever no chat. Estamos a terminar, só temos aí mais 1 minuto para terminar. Vou passar a palavra ao Sr. Branquima já. Peço desculpas por não poder lhe passar a palavra outra vez. Sr. Pedro, por favor. Sim.
Conforme ia dizendo, na verdade precisamos compreender que este processo é novo, muito novo mesmo, mas também... Eu acho que também ficou essencial da comunicação dele. Penso que podemos dar por finalizado então este espaço de debate para o dia de hoje, augurando que estejamos todos juntos na próxima semana para um próximo debate.